Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Vamos começar o nosso vídeo de hoje destacando quem a gente gosta de fazer de maneira corriqueira aqui no canal, né? Dados, estatísticas, números que não dizem tudo, mas falam muita coisa, meus amigos. E a gente vai falar hoje sobre os dribles completos no Brasileirão de 2025. E o que chama a atenção é a presença de Ademir. Ademir até ficou uma sequência de jogos dentro do Brasileiro sem marcar gols, né? Mas ele conseguiu aí executar bons dribles e muitos deles geraram gol ou assistência. Aquele do Palmeiras eu acho que é o mais emblemático em Jefité, que pareceu aquele lance de Messi e Boateng. John foi o primeiro lugar, inclusive um excelente nome, tá? Acho que o John um grande jogador do Bragantino, já venho falando dele ao longo do ano, ele foi o líder nessa estatística. Paulo Henrique do Vasco esteve em segundo, Ferreirinha do São Paulo esteve em terceiro e Ademir esteve na quarta colocação. E aí tivemos Mandaca, Coelho, Barleta, Vitor Roque, Kevin Serna e Arrascaeta ali na última posição. Ademir completou no total 49 dribles ao longo do Campeonato Brasileiro da Série A. Isso é sempre muito bom, muito relevante, muito importante. E ainda temos Sanabria, né, que estava liderando ali as estatísticas proporcionais de dribles no Bahia até se lesionar, até se machucar. Só que como ele não fez tantos jogos assim pelo Bahia, chegou no meio da temporada, depois acabou se lesionando, ele não chegou a fazer dribles para poder chegar nesse top 10 aí. Mas é um outro driblador exímio do time do Bahia, assim como o Puga, que também enfrentou lesões ao longo dessa temporada. Outra estatística, outro dado que é importante da gente poder destacar é com relação aos duelos aéreos vencidos, né? E temos ali nessa disputa David Duarte, de jogador do Bahia, com 77 em nono lugar, e Ramos Mingo, outro jogador do zagueiro do Bahia, com 88 em quinto lugar. Então, sempre foi um problema pro Bahia, assim. Eu vou falar sempre, você considera aí a partir do momento que você acompanha o Esquadrão. Porque desde o momento que eu acompanho o Bahia, desde das gerações mais novas até as mais antigas, a gente costuma ter problemas em bolas aéreas defensivas. E a nossa dupla de zaga titular, ao longo de maior parte do Campeonato Brasileiro da Série A, Ramos Mingo e David Duarte, aparecem nessa estatística, né? Temos, por exemplo, Pedro Raul e o William Machado, os dois do Ceará, só que um zagueiro e outro atacante. Temos o Gustavo Gomes do Palmeiras. Temos Daverson do Fortaleza. Temos Gustavo Henrique do Corinthians. James do Mirassol. Temos Fabrício Bruno do Cruzeiro. Mas o único que tem os dois zagueiros, a dupla de zaga nessa estatística é o Bahia. Então mostra que esse percentual de aproveitamento nas bolas aéreas defensivas melhorou substancialmente, né? E é algo que realmente precisava ocorrer. E se vem com estatura, mas não apenas isso. Ao longo dos anos o Bahia, mesmo com zaga, com defesas altas, né, enfrentou problemas desse quesito. Mas é legal a gente trazer essa estatística porque mostra uma evolução em um momento em que a gente tem pedido reforços, a gente quer ver o Bahia subir o sarrafo e tudo mais. Ver um dado como esse eu acho que é relevante para a gente entender que tem coisa boa aqui também. Jonas Stelma falou sobre o nosso querido Vitinho do Internacional, que apareceu ali no radar do Bahia, segundo a apuração do Lucas Mussetti. Jonas ele fala, depois de Christian Oliveira e Bruno Gomes, agora surge mais um nome no sul no país atrelado ao Bahia. Trata-se de Vitinho. Em contato com a empresa que gerencia a carreira do jogador, não existe qualquer tipo de negociação ou proposta do Bahia pelo atleta que pertence ao Dinamo de Kiev. Aí ele destaca: o excesso de informações vindas do sul do país, direcionadas à mídia do Nordeste, chama a atenção. Vitinho é um jogador de lado, posição que hoje não é carente no Bahia, além de ser um atleta de custo extremamente elevado. Tudo indica, mais uma vez, uma estratégia clássica de reposicionamento de carreira, tentando atrelar o nome do jogador ao Bahia, algo que no cenário atual acaba sendo um bom negócio para quem representa o atleta. É verdade isso, né? O Bahia já tem ali jogadores de lado, a gente tem que considerar possíveis saídas, mas já tem jogadores de lado. Na direita, Kike Oliveira deve estar chegando para poder disputar a posição com a Ademir. E ainda tem Kaique, que mesmo que não esteja nos planos, é um jogador que atua por ali. Vitinho atua mais pela ponta esquerda, então iria disputar com Sanabria e Puga, né? Não faz muito sentido mesmo hoje uma movimentação como essa se ninguém sair. Mas assim, vale destacar, né? Kike Oliveira está com a situação bem encaminhada. A gente vai inclusive falar um pouco sobre ele daqui a pouco. Bruno Gomes realmente houve interesse,
mas a iniciativa foi do Internacional por Iago Borducci. Várias fontes confirmaram isso e a gente também teve a oportunidade de confirmar. É que eu não gosto de ficar, né, confirmando notícia dos outros, né? Acho que quando a gente traz uma fonte de credibilidade, basta. Mas Bruno Gomes realmente apareceu no radar como essa contrapartida que o Bahia estava disposto a pagar uma grana. E aí só depois de não ir adiante o Bahia retomou a iniciativa de buscar o Roman Gomes. E no caso de Vitinho, aí sim, né, não faz muito sentido, mas ainda assim quem apurou foi o Lucas Mussetti, que é um cara de muito respaldo, muita credibilidade e que cobre o Santos, sabe? Então, enfim, acho que essas situações se justificam aí nesses casos específicos que estão sendo atrelados ao Bahia, vindo do Sul atualmente. Outro destaque são para os números de Vitinho, né? Para a gente conhecer melhor, caso vá adiante, que eu acho improvável. Em 2025 ele teve 48 jogos, sendo 28 como titular, 11 gols e 1 assistência, ou seja, 12 participações diretas em gols. Em competições jogadas, atuou no Brasileiro, na Copa do Brasil, no Gaúcho, na Libertadores, teve uma nota SofaScore 6 e 8. Nada de extraordinário, mas também não é um jogador ruim. Me chamou muita atenção, assim, porque eu estava na beira do campo no jogo contra o Internacional lá no Beira-Rio, e ele jogou muito, fez gol, teve gol anulado também, jogou muita bola, Vitinho. Chamou a atenção. Vamos ver aí se a situação vai adiante ou não. Acho que quanto mais opções tiver também, melhor, né? Não vou ficar aqui reclamando disso caso a coisa avance. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, gente, é para a situação do TT, cara. Olha aqui mais de TT, ó. Tá sendo especulado no Grêmio, surgiu por lá e tudo mais. E aí saiu essa foto de TT com a camisa do Grêmio, já com o nome dele ali e tal. E a notícia do Soccer News Grêmio, de que segundo o portal grego, que cobre o Panathinaikos, né, o Atlético, o Panathinaikos ficou muito irritado com o TT após a divulgação de uma foto do jogador com a camisa do Grêmio já personalizada com seu nome. O clube considera a atitude desrespeitosa, cobrou explicações do staff do atleta, Pablo Bueno, e reforça que TT tem contrato até 2028 sem intenção de facilitar qualquer negociação. A foto que gerou um climão na Grécia foi essa daí. E aí o Jean, que é torcedor do Grêmio, destaca, tá certo para o Panathinaikos. TT fez praticamente igual o Kiko Oliveira. Pois é, Kiko Oliveira estava se declarando como jogador do Nacional. Vice-presidente do Nacional postou foto com o cara, meio que dizendo que tava tudo certo, tudo encaminhado e tal, não sei o quê. O Grêmio ficou puto, falou não, o Bahia se interessou e levou. Então, assim, é importante a gente ver esse tipo de situação aí para não gerar essa empolgação. O atleta às vezes vai no embalo, o clube age de maneira irresponsável e quando vê, meu irmão, já é tarde demais. Mela o negócio, a situação não avança e isso aí acaba sendo um ponto importante a ser considerado, um impeditivo que no final das contas pesa. Enfim, meus amigos, é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, que é muito importante. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?